Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma mulher extremamente curiosa e inquieta, como ela mesma se define, que é CMO de um banco digital que tem mais de 114 milhões de clientes só aqui no Brasil. Para ela, visão crítica, sensibilidade e empatia são essenciais numa líder. A protagonista de hoje é Juliana Rochel, vice-presidente de Marketing e Growth do Nubank. Uma executiva que une criatividade, estratégia e crescimento numa das marcas mais admiradas do país. Juliana lidera o desafio de manter uma marca inovadora, próxima das pessoas e relevante num mercado cada vez mais competitivo. Ela foi considerada uma das top 10 CMOs pela Forbes e eleita Women to Watch em 2025. Juliana, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Quem é a Juliana Rochel? Olha, eu sou tanta coisa, mas acho que a palavra que mais me define é energia, Cris. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e, por consequência, muito inquieta e muito acelerada. Predicados que não necessariamente juntos fazem muito sentido, né? Mas é como eu me identifico, assim, muito enérgica, com uma história de família que me moldou do ponto de vista de olhar para o mundo com um olhar de mais sensibilidade. Um pai que foi financeiro a vida inteira, uma mãe assistente social, então eu tinha, né, as duas, a visão mais pragmática de planejamento, de negócio, uma visão do cuidado com o próximo muito presente. E ter essa dualidade me ajudou muito a olhar, né, para o lugar de privilégio que eu tenho de como o meu papel nessa história. Então, eu uso uma energia para isso. Eu já vou querer falar mais de você como pessoa física, mas vamos começar falando do Nubank. Vamos. Como se constrói uma marca tão forte num universo que muda tão rápido? É um desafio, porque é uma marca que ela tem uma conexão cultural muito grande, né? Quando a gente olha a marca mais amada do Brasil do ponto de vista de negócios e finanças, é um negócio louco. Fala, banco amado é uma dicotomia, né? Você amar banco é um negócio bem esquisito. A gente tem uma força cultural dessa linguagem que a gente usa com o cliente, da forma que a gente é transparente com eles, que nos ajuda. Então, ter esse olhar muito atento para a dor que está acontecendo com o cliente e resolver essa dor, para a gente manter esse frescor da marca sempre ativo. Como é que, o que você, na sua opinião, foi a maior transformação que o Nubank trouxe na vida das pessoas? Já que está falando especialmente do cliente, lembrando que vocês têm 130 milhões de clientes. Vocês têm mais da metade do Brasil. 130 na América Latina. No Brasil, na América Latina. 114, 113. Bom, então, é metade do Brasil também. Eu tinha esse número na cabeça, eu disse que era metade. Metade, 60% da população adulta está com a gente já hoje. É uma coisa, assim, de quando você para pensar em 14 anos, né? Isso aconteceu muito rápido. Muito rápido. Tem nossos princípios, né, como marca, isso é muito bacana. A marca no Nubank não é marketing. Marca é a nossa cultura, é como a gente entrega valor, é como a gente olha para o cliente com um olhar muito genuíno e intencional. Então, quando a gente olha do ponto de vista de como essa marca foi criada, ela veio dentro de um universo de resolver dores reais, de maneira muito simples, muito objetiva, com transparência, devolvendo autonomia financeira para as pessoas. O que te chamou a atenção para que você quisesse ir para o Nubank? Você era do Google, você está no Nubank há 4 anos. Isso. O que brilhou seus olhos? Olha, eu já há algum tempo, né, eu sempre trabalhei para grandes multinacionais e eu tinha um desejo de trabalhar com uma empresa brasileira, né? Eu queria muito trazer impacto e valor para coisas do nosso país e para que esse retorno voltasse para o nosso país. E isso era uma primeira premissa. E a cultura de inovação do Nubank é um negócio que te seduz, né? Acho que desde da minha entrevista, quando a Cris Junqueira me entrevistou, é meio que você vai ficando inebriado com aquilo e com a força que essas pessoas têm, né? E depois você conhece o Davi, você fica mais empolgado ainda. Então, a força de ter o fundador... Tá falando, só para quem não sabe, né? Tá falando dos 2 fundadores. Dos fundadores, exato. De 2 dos 3. Isso, dos 3, exatamente. Mas ambos que estão mais ali dentro do dia a dia conosco, da operação mesmo. É tanta paixão que aquilo, ela vem por osmose para você. Então, teu sangue vira roxo real. Então, essa energia eu já percebia à distância. E aí, conforme eu fui passando no processo com eles, eu falei, gente, não existe eu não trabalhar aqui.
Não tem muita possibilidade. Vai ter que ser, de um jeito ou de outro, trabalhar aqui. O que faz uma marca deixar de ser conhecida para ser amada? Você mesma disse que é impressionante como o brasileiro ama uma marca que é um banco. Pois é, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, pera, o que é isso aqui? E é uma verdade, assim, muito presente. Acho que marcas que são amadas, né, Nubank entre uma delas, elas têm um olhar muito genuíno com esse cliente, de uma conversa de igual para igual. Então não é a marca falando e o consumidor ele só recebendo, é um diálogo. Quando você tem esse diálogo, você quer entender a dor, você quer resolver a dor, você quer ter uma escuta sobre aquele problema de maneira aberta. Então é essa troca que faz essas marcas serem amadas. E obviamente o componente de inovação, ele ajuda a trazer ainda mais força para isso, né? Quando a gente tem uma disrupção como o Nubank fez, né, 14 anos atrás e segue fazendo, isso traz ainda, né, mais charme para essa conquista de espaço no coração dos clientes. É claro que um banco tem que olhar para dados. Sim. Todo mundo, todos os segmentos têm que olhar para dados. Sim. Mas até que ponto os dados ajudam? E até que ponto a intuição faz muita diferença? Por que eu estou te perguntando disso? Esse ano eu fui para o South by Southwest, eu vou todos os anos, Sim. o SXSW, o maior festival de Sim, inovação sim. e tecnologia do mundo, e eu assisti uma apresentação do Steven Spielberg. Eu sempre fui apaixonada por ele, então faço questão de estar lá no palco para ver. E uma das frases que mais me chamaram a atenção foi ele dizendo: intuição é a sua melhor amiga. A gente está falando de um cara que é um super diretor de cinema, que tem um monte de filmes que viraram blockbusters. Sim. E ele ainda, na idade que ele tem, acredita na intuição dele, sempre acreditou desde sempre. Então, o que faz? O que é mais importante? É dado ou intuição? Ou a gente tem que olhar as duas coisas juntas? Eu sou meio do time do Steve, assim. Eu também. Eu sou meio do time dele. Mas eu acho que tem uma vantagem hoje com relação a dados. Eu falo nos meus times, né, de marketing, que a gente tem que ser apaixonado por dados, mas obcecado por gente. Então não adianta ficar porque o dado, ele é infinito. Eu posso ter 500 pontos hoje de dados. Hoje em dia, então, mais ainda. ainda. O que a gente faz com isso? Ou você se inebria naquilo e perde até qual que é o ponto entre A e B que você quer construir de narrativa e de estratégia, ou você pega esses dados, traduz eles de maneira que sejam relevantes para a sua estratégia, mas que venha uma camada de humanidade sobre aquilo que é fundamental. E a humanidade vem através da intuição, vem através de você contar as histórias que de fato tocam aquelas pessoas. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. E negar o poder do dado no mundo de hoje, acho que não é uma boa estratégia. Mas só olhar para isso realmente te empobrece do ponto de vista de visão de mundo muito, né? Quais são as principais soft skills, as principais habilidades comportamentais que você enxerga hoje nesse mundo onde a inteligência artificial cada vez ganha mais espaço, mas de certa maneira é fundamental que a gente olhe também para as habilidades que só o ser humano tem? Sem dúvida. Quais são as principais? A primeira é pensamento crítico, né, Cris? Porque isso para mim é a maior virtude do ser humano, né? E pensamento crítico você faz através de experiência de vida, de olhar as histórias, de estar aberto a outros pontos de vista. Essa para mim é a diferença, que não existe máquina que vá conseguir trazer isso. Imagino eu, né, pelo menos. Então para mim é pensamento crítico, a sensibilidade, né, como a gente olha para o outro com um olhar mais sensível, de como a gente olha para o outro com um olhar empático. Acho que essas características é que fazem uma combinação de sim usar AI o quanto for para escalar, para ganhar produtividade, para ganhar mais rapidez na articulação de pensamentos, né, mais processuais, mas sem visão crítica de mundo, aí acho que a gente perde muito, né? Curiosidade também? Curiosidade, sem dúvida, essa é a principal, né? Curiosidade move o planeta. Porque você falou disso no começo, eu sou uma pessoa muito curiosa também. De qualquer forma, de que maneira a inteligência artificial pode mexer, principalmente com o segmento no qual você trabalha atualmente? Mexe em tudo, né, Cris? Acho que mexe desde como a gente consegue ser mais preciso nas recomendações para os nossos clientes, e essa precisão, ela tem que ir no lugar do que é melhor para o cliente. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito dentro do Nubank já há alguns anos. Ela mexe como a gente escala marketing, obviamente, né? De como a gente tem tarefas mais operacionais e como a gente usa essas ferramentas para a gente escalar, mas com um nível de personalização adequado. Porque escalar por escalar não faz muito sentido. Então, quando a gente olha para
114 milhões de clientes. Como a gente pode ser mais intencional do que é para você uma narrativa que você vai assimilar melhor do que o outro. Então, a AI vem nos ajudar muito com isso, né? Com essa adequação de linguagem. Voltando para sua trajetória, qual foi o momento mais desafiador durante toda a sua carreira? Tiveram alguns, mas em geral, Cris, eu sempre tive muita sorte. Assim, sempre tive, na sua maioria, líderes incríveis, tanto homens quanto mulheres. Tive a sorte de ter times maravilhosos. Eu, desde muito cedo, fui incumbida de liderar um time que eu não tinha a menor condição de fazer aquilo. Com 20 e poucos anos, alguém achou que eu podia liderar um time. Eu falei, gente, vocês não entenderam direito onde eu tô. Eu tô aqui, já eu chego lá. Mas foi um choque, mas foi onde eu percebi o quanto eu amo. Eu sempre amei gente, mas eu amo essa coisa de ajudar, de liderar no sentido de inspirar, de ajudar com os caminhos, de mostrar, né, oportunidades para as pessoas, de dar incentivos para que todo mundo exerça seu maior potencial. Isso foi mesmo. O desafio acho que mais complexo de todos é quando existe uma necessidade de ter um ajuste do pensamento com relação à cultura de uma organização, né? Então, eu trabalhei em empresas com culturas muito fortes, né? Trabalhei em Samsung, trabalhei em Toyota, trabalhei em empresas que, né, o próprio Google, uma cultura muito forte, Nubank também, mas trabalhei já em culturas muito duras, né? E essa dureza de cultura, principalmente quando tem pontos importantes com relação ao Toyota, machismo, japonês, né? Com machismo, conservadorismo. Então, você conseguir se posicionar como mulher nessas culturas é um desafio bastante complexo. Que deu certo, consegui, mas exigiu. Né? Exigiu de mim bastante. As mulheres ainda precisam se provar mais que os homens? Sem dúvida. Sim, infelizmente, a gente não chegou ainda no lugar de equidade que a gente merece como sociedade, não é nem como mulher, né? Como sociedade. Evoluímos, mas ainda precisamos. O que ainda falta para a gente chegar lá de fato? Cris, acho que toda a conversa de equidade, ela passa por um lugar de a gente entender que todos têm os mesmos direitos, né? E os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E hoje isso não é verdade, né? Quando a gente olha para a carga horária de uma mulher, ela ainda é desproporcional. Quando eu olho para o todo da mulher, né? E quando eu olho para o salário, é exatamente. menor. Então, assim, na base, a gente já sai em caráter de desigualdade, né? Numa base, assim, bem primária da conversa. A gente olha para... Tem um privilégio no Nubank de ter uma CEO que é maravilhosa, que é a Lívia, de ter uma fundadora que é maravilhosa, e tem muitas mulheres no corpo de liderança, então tem um equilíbrio, mas eu estou numa bolha, né? Se você olha para outras instituições financeiras ou para outros mercados, isso não é verdade. O que você aprendeu liderando equipes e ambientes corporativos? Quais foram, assim, os grandes aprendizados? Primeiro, que é da diversidade que vem a beleza do mundo, né? De você aceitar pontos de vista diferentes, de você estar aberto a escutar as origens, os porquês daqueles pensamentos. Isso para mim é muito rico, porque eu adoro rever os meus próprios pontos de vista. Essa coisa dessa verdade absoluta, ela acho que nos empaca na vida. E diversidade traz inovação. Traz inovação. É impossível inovar sem diversidade, exatamente, né? Exatamente. Tem um lado também de você ver as pessoas... destravando seus grandes potenciais, né? Saírem de um lugar de insegurança ou de não ter autoconfiança e dar essa força para as pessoas seguirem os caminhos, principalmente as pessoas que estão vindo de uma condição menos favorável, de menos privilégio. Ter resiliência, né? Lidar com gente eu amo, mas exige um grau de paciência, de resiliência importante. Então, acho que isso me fez uma pessoa melhor, assim. Isso que você me trouxe dessas características ou qualidades, quais delas, na sua opinião, a gente tem mais do que os homens? A gente tem mais sensibilidade, né? Mais paciência. E eu acho que também é maior... Tolerância é uma palavra ruim, né? Vamos usar resiliência, né? A gente se molda mais fácil a situação, mas sem perder nossos princípios, sabe? É uma postura mais... Como eu sempre gosto de usar a analogia do bambu, né? A gente não se perde, a gente consegue adaptar para cá e para lá e conseguir o que a gente precisa conseguir, né? Com menos fricção, com menos conflito, com mais acolhimento. Então, acho que a gente faz uma melhor papel. Você acha que vem da maternidade ou não? Eu acho que boa parte vem da maternidade, mas não só, né? Tem muitas mulheres que não são mães e têm essas características, né? Eu acho que vem do nosso... Você é mãe? Eu sou mãe de um menino, sim. Acho que vem da nossa natureza feminina mesmo, né? Acho que são características que a gente deveria cada vez mais, né? Eu tento ensinar isso pro meu filho, né? Tem 17 anos e eu quero que ele seja um homem que tenha, assim,
vulnerabilidades, que tenha sim resiliência, que tenha sim respeito, né, a todos, não só as mulheres, mas a todos. Então acho que isso é um exercício que a gente precisa ainda fomentar bastante. Nós temos menos vergonha de mostrar nossas vulnerabilidades. Bem menos vergonha, bem menos vergonha. Mas é muito louco, né? Porque em algum momento a gente achou que não podia ter a vulnerabilidade, porque a gente precisava se masculinizar para ter a posição. Exatamente. Então acho que hoje, nessa evolução que a gente já conseguiu como mulher, a gente já pode sair um pouco desse papel mais masculino e mostrar para o homem que ele também pode ser. Porque a gente se conecta melhor quando a gente está vulnerável, as duas partes se colocam nesse lugar, né? Então, com certeza, cria mais empatia. Exatamente, também. exatamente. E de certa forma você já sentiu isso, de ter que ficar mais masculina, no sentido de, só vou usar terno, não vou passar um batom vermelho, pelo menos no ambiente corporativo, porque eu tenho que ficar mais parecida com os homens para que eles me respeitem. De certa maneira você sentiu isso lá atrás ou não? Eu nunca senti que eu sou rebelde. Isso é como uma boa rebelde, eu não entrava nesse lugar. Mas o que eu percebo, que eu amadureci, mas acho que não tem a ver com masculino ou não. Eu sou uma pessoa muito, como eu falei, né? Inquieta, agitada, acelerada, e isso leva a uma certa postura um pouco mais contundente, né? Então eu gosto de falar o que eu penso, eu sei exatamente que eu sou assim. Eu sou bastante também. vocal. Então isso, numa certa forma, é visto incomoda, né? As pessoas não gostam. Não gostam. Muita gente se incomoda. Né, você é histérica, você é descompensada, você não tá entendendo o ambiente. E de uma certa forma mais imatura, até pode ser verdade, não estava realmente lendo o ambiente, sendo muito, né, muito frontal nas coisas. Então eu fui aprendendo a não deixar de ser quem eu sou, mas moldando de uma certa forma para eu conseguir avançar nas agendas que eu precisava. Então isso aconteceu. Juliana, se você tivesse que dar um conselho, pode dar mais, tá? Um ou mais conselhos para as mulheres que estão agora nos assistindo e olham para você e almejam chegar perto, pelo menos, da posição que você ocupa, qual seria esse conselho ou esses conselhos? Acho que a primeira coisa, Cris, é a gente ter muita clareza de onde a gente quer chegar, né? Acho que tem um primeiro momento da nossa vida profissional que a gente precisa ter muito claro. Muito claro. E tem que perseguir os caminhos para chegar. E o caminho não é linear, não é o caminho de hoje eu sou analista, amanhã eu sou coordenador, depois não é isso. Só vou subir como se fosse uma ladeira. Exatamente. Isso é irreal. Né? Mas como que eu vou me tornando uma profissional relevante, interessante, agrupando outros escopos, sendo interessada, buscando, sendo curiosa, tendo coragem de assumir desafios que você não está muito confortável, mas vão embora mesmo assim. Então acho que para mim ter a coragem e ter a clareza de onde quer chegar, para mim seria o principal. Você tem alguma coisa que você almeja ainda na sua vida? Eu sou uma pessoa tão feliz, assim, e tão grata com tudo que a vida já me deu, mesmo. Eu sou grata por os trabalhos que eu já tive, eu sou apaixonada por onde eu tô hoje. Meu sangue é literalmente roxo, assim, se cortar vai sair roxo. Tenho uma família maravilhosa, então acho que eu vejo a minha evolução. Sempre eu penso, eu quero continuar sendo útil. Eu quero continuar sendo relevante para as pessoas. Enquanto isso estiver sendo útil e relevante para as pessoas, eu estou feliz. Eu acho que quando a gente perde o componente de ser relevante na vida de alguém ou ser útil para uma organização, aí você realmente precisa repensar. Mas enquanto isso estiver acontecendo, eu estou muito feliz. Passou muito rápido essa conversa, mas para a gente terminar, o que significa para você ser protagonista da sua própria história? Significa ter coragem. Significa ter coragem, porque não é simples. E para mulheres é mais difícil ainda. Então a gente precisa avançar. Mesmo com insegurança, mesmo sem ter certeza, vamos indo, gente. Com coragem a gente chega lá. Muito obrigada, Juliana. Prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu.